Daqui a pouco, boa noite. Pessoal, boa noite. Então, iniciamos a nossa aula. Só lembrando que as nossas chamadas são em tempo real, então, a cada 15 minutos, a cada meia hora, o professor vai lembrando, vai fazendo a chamada. E já fiz duas chamadas, umas 19, agora umas 19h11. Daqui a pouco, ali, pelas umas 19h30, eu faço mais uma, e assim a gente vai fazendo em tempo real. E a nossa chamada ela vai até o final do período, tá? Então, ela vai acontecendo e a gente vai acompanhando aqueles alunos que mais participam, aqueles alunos que estão o tempo todo presentes. E da mesma forma que nas aulas anteriores, nós vamos também ter um TDA para ser aplicado no final do período. Muito bem. Então, só para reforçar aqui na nossa apresentaçãozinha da aula de hoje, é importante que vocês baixem, tenham o material completinho, aula 16. Só lembrando, então, para os alunos que chegaram agora, questões 15 e 18 do gabarito da G1 foram anuladas, tá? Então, as questões estavam com enunciado duvidoso, então, em virtude disso, a gente anulou e vocês foram beneficiados aí por essas duas questões, ok? Já foi lançado as notas, então é só aguardar que em breve vai ser publicado. Caso vocês tenham algum problema, por favor, comuniquem ao professor, porque às vezes tem esses probleminha, delay de plataforma, mas o professor fica totalmente à disposição. Bom, com relação à aula passada, tá? Foi uma semipresencial, na qual daqui a pouquinho a gente já vai trabalhar ela, tá? Mas primeiro vamos começar aqui com o feedback da aula 14, que foi da última aula, onde nós tínhamos que reproduzir em Enso os exercícios de CSTR, onde vocês tinham que reproduzir, então, postar as variáveis, né? Então, modelar, correr o modelo do Enso, e depois, deixa eu abrir o Enso aqui, e depois de correr, vocês, então, tinham que postar os gráficos, né? O professor vai aqui mostrar para vocês como que eu fiz essa postagem aí. Muito bem, aqui, aula 14, TDA. Então, basicamente, né, foi bem lembrado na última aula, a Sara e o Andrews trouxeram algumas informações a respeito do Enso, onde eles nos mostraram ali que no capítulo 8, no mesmo sample que nós estávamos utilizando, tinham dois exercícios iguais ali, dois exercícios iguais ao Fogler, que vão ser esses que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Mas para a aula passada, que foi o feedback aqui da aula 14, corrijam aqui, o professor deixou a aula 13 aqui, mas é a 14. Corrijam ali no material que vocês têm. Então, basicamente, era informar o que é variável, né, sempre dentro da representação entre aspas, entre parênteses, x, é o que é variável, e como ela se comporta ao longo do tempo, né, através da avaliação do gráfico. Pois não? Alguém quer falar alguma coisa? Tá bom, então. Vamos lá. Qualquer coisa, pode escrever que o professor consegue ver aqui, tá? Se está com problema no áudio, não tem problema, não. Bueno, vamos voltar lá onde eu estava. Aqui. Então, aqui, basicamente, vocês iam fazer iam ter dois trabalhos. Um que era os inputs, que é o que entrava no reator, e o outro era os outputs, que é o que saía do reator. Não sei porque não abriu meu Enso aqui. Meu Enso anda dando umas rateadas bonitas. Hoje eu estava trabalhando com ele e fechou inesperadamente umas 3 vezes. Então, tem que ter paciência, né? Esse é
E daí a gente pensa assim, né? Isso não é privilégio de porque é gratuito, fecha, mas igual, o próprio Windows 10 aqui, eu tenho trabalhado, de vez em quando, se tu não reinicia o computador, de vez em quando, o próprio Word, ele dá uns erros grotescos, o Excel. Então, imagina se o Enzo, né, que é um software gratuito, não vai ter esses problemas. Então, dentro aqui do Sample, só para nós lembrarmos, a aula passada, dentro do feedback, dentro de reatores, nós trabalhamos dentro de Sample CSTR. Então, esse aqui era clicar aqui no CSTR polipropileno glicol, correr, certo? E dentro dos resultados, vocês tinham que reproduzir os gráficos dentro de reator aqui, né? A parte de inlet, que era o que entrava dentro do reator, né, as variáveis dos N componentes, e o que saía, né, referente às variáveis dos N componentes e mais as variáveis de saída, tá? Então, todos esses X eram para reproduzir, ou seja, era para que vocês pudessem, né, ver o comportamento de cada uma dessas variáveis. Então, foi o que o professor fez aqui, tá? Então, a gente tem todas elas descritas, dava um total, no primeiro, davam 9 gráficos para os N componentes, certo? E, num segundo momento, davam 26 gráficos, sendo 17 para os outputs, né? 17, ou outlet, né? 17 eram das propriedades dos N componentes, e 9 eram as saídas do CSTR, tá? Então, o professor postou, qualquer dúvida, tá? O professor fica à disposição, não tinha nenhuma grande dificuldade, não precisava modificar nada, era simplesmente reproduzir o que o Enzo já tinha programado aqui, tá? Muito bem. O segundo tema que a gente vai discutir agora foi o feedback, né, da aula semipresencial, onde vocês tinham que apresentar aí para mim qual era, digamos assim, fazer uma projeção ou avaliar principalmente os números, né, como eles estão evoluindo em termos de Covid. Então, em cima disso, eu vi que teve trabalhos muito bacanas, teve pessoas que se puxaram, realmente, parabéns, ficou muito bacana, muito surpresa, inclusive hoje fiz contato com um aluno aí, pedi para ele, se possível, finalizar, que ele não conseguiu finalizar, para que na semana que vem ele possa apresentar um pouquinho mais, né, do que ele fez. Obviamente, tá, pessoal, que não é o intuito que vocês se tornem grandes estatísticos, né, e muito menos que vocês né, tenham que saber exatamente quando, né, o Covid vai nos deixar em paz. Então, tivemos aqui ótimas participações, o professor ainda não conseguiu avaliar todos, tá, mas alguns que eu olhei, fiquei muito surpreso, fiquei muito, muito contente com aqueles que puderam participar, tá? Então, o professor postou, né, como start do trabalho, para dar um incentivo a vocês, essa curva aqui, né, muito parecida com um sino, que é uma curva muito utilizada, né, em estatística, e digamos assim, a curva que tem sido, né, trazido aí pelas mídias e como o comportamento que essa pandemia tem se dado. Então, aqui, nesse material, que foi um material do dia 27 de abril, né, quase um mês atrás, mostrava que nós teríamos, né, um pico, digamos assim, né, de aí um pouquinho mais de 5.000 novos casos por dia, um pouquinho aqui, quase 5.500,
e depois ia baixar de tal forma que até dia 1º de junho aí a gente já tivesse aí reduzindo bastante, né, o número de casos por dia, dando aí um grau de confiança, né, 97% do número de casos aí reduzido. Então, isso aqui era uma projeção que foi apresentada, né, e tem vários comentários, que isso daqui, esse era o intuito, que vocês pudessem participar, né, e nos ajudassem aí a compreender, e cada um fizesse um trabalho. E eu pedi, então, que vocês avaliassem lá no site do Ministério da Saúde, e aqui a gente tem, né, o número de casos confirmados, né, os óbitos confirmados, informações percentuais, informações por região. Então, a gente pega aqui, né, a mortalidade para cada 100 mil habitantes, a gente pega o Brasil, está com uma média de 8,6, né, principalmente puxado pela região Nordeste e pela região, pela região Norte, Sudeste e Nordeste. Então, na região Sul, a gente está até com Sul e Centro-Oeste, estamos com índices de mortalidade a cada 100 mil habitantes, e incidência, né, melhor ainda, a melhor incidência do Brasil está aqui na região Sul. Isso nos dá um conforto, e obviamente, né, isso são os números que o professor pediu para vocês trabalharem. Então, não vamos entrar, né, na seara das questões políticas, que não foi esse o objetivo, mas era simplesmente pegar os dados e trabalhar. Então, isso são as informações que tinham aqui, né? Esse site, ele melhorou bastante. Antes ele tinha só a informação de casos acumulados, né, notificados, e mortes notificadas, mas tudo só tinha informação acumulada, que era essa daqui, ó. Então, até hoje ele está meio com problema, ele não está aparecendo direitinho. Então, aqui para baixo ele está com... não estou conseguindo trabalhar. Mas aqui mostra, né, a crescente. Era só isso que tinha de informação. Tinha essa informação e tinha também a informação do número de óbitos acumulados, da mesma forma aqui. O professor também tinha disponibilizado para vocês um outro site, tá? Vamos ver se esse site aqui mudou, né? Antes, o material aqui do Ministério da Saúde estava bem parecido com esse aqui. Deixa eu olhar aqui. Eles atualizaram. Aqui. É isso aqui. Antes estava assim, ó. Antes estava assim, aqui, pode ver, ó, até o dia 18/5, tá com um delayzinho, hoje é dia... Não, aqui está dia 19, ele está atualizando certinho, tá? Então, esse foi o primeiro gráfico, daí o Ministério da Saúde deu uma melhorada. Casos confirmados por dia, né? Só que o valor acumulado, ele precisava que a gente fizesse um decréscimo de um dia para o outro para nós sabermos, né, quanto que de fato a gente tinha. Então, na época não tinha no site do Ministério da Saúde, então o professor criou aquele Excel e disponibilizou para vocês. E esse Excel o professor deixou dentro desse link aqui, né? Eu abri um drive, e dentro desse drive eu compartilhei. É claro que depois eu trabalhei um pouco mais em cima do meu Excel, mas só para dar um start para vocês, para que vocês também se empolgassem e começassem a trabalhar. Daí, que nem eu disse, eu fiz um start bem simplista, fazendo uma modelagem bem básica, e teve trabalhos de alunos sensacionais. Então, parabenizar, né, o trabalho de todos aqueles que puderam contribuir e enriquecer os comentários. Então, fiquei muito, muito contente.
E nós olhando aqui, o que nós podemos perceber, tá? Vamos olhar aqui. Então, assim, aqui é um site que é bacana, era interessante que vocês pudessem fazer uma avaliação. Então, se a gente perceber aqui na nossa região do Rio Grande do Sul, a gente está com um índice bem baixo, né? Então, se a gente pega aqui Canoas, aqui é óbitos, tá? Então, Porto Alegre, aí nós tivemos 24 óbitos, Alvorada, 2, Canoas, tivemos 3, né? Gravataí, tivemos 1, Santo Antônio da Patrulha, nenhum, Osório, tivemos 1 óbito, Tramandaí, tivemos 1 registrado, né? Cidreira 1, então esses são os números, né? Mas aí se a gente sobe um pouquinho mais, por exemplo, a gente vai lá, vamos lá para São Paulo, e pega São Paulo, que está com 3.029 óbitos, pega aqui Rio de Janeiro, 2.135, pega aqui Fortaleza, 1.307, onde mais? Aí, ó, esses são os principais focos, né, de mortalidade causados pelo Covid, tá? E aqui a mesma dinâmica, só que aqui é que é número de notificações, né, de pessoas infectadas. Então, Canoas aí está com 48 casos, Porto Alegre 603, Alvorada 23, aí tu pega aqui Tramandaí 9 casos, Osório 11, Cidreira 2, e aí vai. Então, é uma brincadeirinha, né, que eu queria que vocês fizessem. Então, o que o professor fez aqui? Então, um exemplo. Então, eu peguei o material, né, e trabalhei aqui, esse aqui eu trabalhei óbitos, e esse outro aqui eu trabalhei com casos, tá? Então, se a gente pegasse aqui, né, pelas datas, o professor, então, finalizou hoje, né, até o dia 19, deu 63 dias, né, desde o período que a gente começou a contagem, que foi no dia 18 de março, que eu acho que mais ou menos coincide, né, com quando a gente interrompeu as aulas, se eu não me engano, foi no dia 17. Então, desse dia 18 de março até hoje, então aqui é o acumulado, e esse aqui, então, é o número de casos, tá, confirmados por dia, tá? Então, aqui ficou um acumulado um pouco distorcido, em virtude de ser um acumulado de um período, não foi de um dia, foi de números. Então, o que o professor fez aqui? Eu fiz o decréscimo, né? Então, aí, a gente percebe, sim, né, graficamente olhando aqui, a gente percebe que realmente está havendo, né, uma crescente. A gente sabe que a questão dos casos confirmados também depende de testagem. A gente sabe que nem toda a população está sendo testada, mas a gente percebe que realmente tem, né, um aumento. E para dar um pouquinho mais de harmonia nos dados e perceber um pouco melhor essa questão, o professor trabalhou a questão pegando a média, né, de 4 dias. Então, a gente percebe que mesmo com a média de 4 dias, olha aqui, ó, isso aqui, então, pegando esses valores aqui é da média dos 4 dias. Então, a gente percebe que realmente ainda a gente não está tendo ainda um decréscimo. Tivemos aí, em alguns momentos, que parecia que ia cair, mas logo reagiu, tá? Então, esse é um gráfico que eu fiz no intuito de fazer uma visualização mediana. Por quê? Porque à medida que começa a cair os casos, a gente começa a perceber uma certa distorção.
É óbvio que para esse tipo de caso, de epidemias, a gente tem já um trabalho estatístico muito bem desenvolvido, né, com equações já bem definidas. Aqui o que a gente fez simplesmente foi jogar os dados crus e aplicar um Excel aí para ver o que nós poderíamos estar enxergando de diferente. Bom, em óbitos eu trabalhei um pouquinho mais, tá? Então, da mesma forma, eu fiz aqui, né, peguei o número de óbitos por dia, e eu percebi, né, que o número de óbitos por dia tem aumentado. Então, a gente chegou, no dia de ontem, chegou a ter 1.179 mortos, né, no dia. Então, o que tem acontecido? Essa aqui é a curva, tá, que nos traz o número de óbitos, tá, por dia, tá? Então, assim, ó, a gente começou aqui e a gente percebe que ela tá sendo bem exponencial, né? A gente até chegou a trabalhar chegou a trabalhar em valores mais mínimos, mas agora a gente percebe que ela chegou a ter algumas caídas, mas ela voltou a reagir. E daí, para poder ter uma interpretação um pouquinho melhor, da mesma forma, eu trabalhei aqui com a média, tá? Então, eu peguei aqui, ó, a média dos 4 dias. Essa média de 4 dias, ela nos dá uma tendência também, né, a qual eu reproduzi nesse estudo gráfico aqui. A gente percebe que realmente, né, está crescendo o número. Então, se a gente vê de 1, 4, 14, 20, ó, o número não para de crescer, 14, 19. E nesse outro gráfico aqui, o que eu fiz? Eu peguei e fiz uma projeção, fazendo uma conversão pelo logaritmo natural. Então, como nós tínhamos uma curva exponencial, então eu fiz o inverso dessa curva, utilizando então o logaritmo natural, para que a gente pudesse trabalhar com um número, né, mais inteiro. E aqui eu consegui ter um dado bem interessante, né, em como tem evoluído a doença, e isso me permitiu fazer um gráfico de barras. O que dá para perceber? Que a gente teve aqui, né, uma subida, e aqui eu estou tentando procurar aquela parábola, ou seja, aquela curva em formato de sino, só que o que acontece? A gente teve um pico aqui, né, um pico, depois decresceu um pouco esse pico, certo? Em números de casos, porém, aqui no índice 7, que é digamos assim, é logaritmo natural do número de óbitos, tá? Então, o que tem acontecido? Está cada vez crescendo mais esse número aqui. Então, é meu objetivo que esse número aqui, ele comece a baixar, ou seja, será que ele vai ir até 8? Será que ele vai ir até 9? Será que ele vai ir até 10? Né? Então, isso é uma coisa que só o tempo, né, vai nos dizer. Então, por aquela projeção que a gente trabalhou lá aqui, ó, por essa projeção que nós trabalhamos no exercício lá do dia 27 de abril, mostrava que, tipo, mais ou menos ali pelo dia 27, 28 de abril, a gente teria os picos, que seria em torno aí de novos casos, 5.500, só que a gente viu que de casos, eu estou falando de óbitos aqui, tá, pessoal? Mas de casos, a gente está aí, ó, a gente está tendo aí 17 mil casos por dia. Então, passou bonito, né? Aquela projeção que eles tiveram ali final de abril, ó, 5.000,
5.000, 3.000 casos, dia 25 de abril, até pode ser que tenha ocorrido aqui essa projeção. Porém, essa curva aqui, ela não desceu, ela continuou subindo. Então, é isso que está acontecendo. Nós estamos aqui no dia 20 de maio e nós estamos longe de descer essa curva. E é bem interessante, boa noite, Bruna, e é bem interessante essa analogia, ou melhor, essa conversão dos nossos valores obtidos para número de óbitos dia, transformando eles em logaritmos naturais, a gente consegue perceber o seguinte, que a partir do momento que a gente parar de subir esse número, daí sim, nós podemos fazer uma projeção de quando ele vai, digamos, essa pandemia vai reduzir aqui no Brasil. Então, eu estou bem pessimista aí, né? Estou bem pessimista, porque realmente o 7 recém apareceu, deu alguns índices de 6 aqui, né? Que isso é comum no início, ó, se vocês verem, 1, 2, 2, 2, ó. Daí aqui ó, deu uma série de 5, deu uma caída, depois reagiu bonito, aumentou de novo, deu uma caída, aumentou bastante, depois aumentou mais, deu uma caída e continuou aumentando, deu uma caída e aumentou bastante. Então aqui a gente está falando de óbitos, tá? Então, a intenção do exercício não era que vocês dessem uma precisão e nem fossem peritos nessa área, mas era muito a opinião, né? Qual a situação do Brasil avaliando o número de óbitos? Qual a equação melhor modelaria a curva? Então, a gente tem uma curva, ela está bem exponencial, ela não começou a descer, né? Então, quando ela começar a descer, podemos até ter um polinômio ali de segundo grau, mas a gente está com uma curva bem exponencial e para nós entendermos quando ela vai começar a descer, a gente precisa, sim, tá convertendo aí essa curva exponencial em um logaritmo para que a gente consiga trabalhar com as curvas em colunas, para que daí fique um desenho muito parecido com o que o professor trabalhou ali, trouxe no exemplo trabalhado. Bom, na sua opinião, estamos no início, meio ou no fim do contágio? Eu vou dizer o seguinte, nós ainda não chegamos no meio, né? Essa é minha opinião. Então, era bem isso, tá, pessoal? A participação de vocês, estar certo ou errado, não é a questão. O professor vai olhar todos, vou comentar todos, tá? Agradeço os que fizeram, os que não fizeram, perderam aí a oportunidade de estar dando a sua opinião a respeito do assunto. Mas era bem isso, era qual a situação do Brasil, qual a equação melhor modelaria a curva, então, na minha opinião, é uma curva exponencial, onde eu usei o logaritmo natural para entender se nós já estamos estamos no início, no meio, no fim. E eu entendo, por essa avaliação, que nós ainda não chegamos no meio, tá? Então, talvez para o final, talvez final de maio a gente esteja chegando no meio, mas bem diferente dessa projeção que o professor trouxe aqui, que esse material, se eu não me engano, onde é que era esse material aqui? Se eu não me engano, era da Organização Mundial da Saúde, tá? Eu não me recordo de onde eu retirei esse material, tenho que checar depois. Então, aqui, infelizmente, furou, tá? Bom, então, pessoal, mais uma vez agradeço os que participaram, tá? E os que puderam fazer, e assim, à medida que o professor for corrigindo, eu vou dando ali o feedback individual para cada um. Bom, então, voltamos aí para o nosso Fogler,
tá? O materialzinho que vocês têm aí disponível pelo link. Agradeço imensamente os colegas aí, Daniel, que disponibilizou lá para nós uma versão em inglês, e essa mesma versão, só que em PDF. O César lá também disponibilizou. Muito obrigado, tá, pessoal? Agradeço. Eu volto de novo a reforçar. A gente, cada vez, se torna melhor quanto melhor for os nossos alunos. Então, assim, agradeço que vocês estejam sempre aí ligados, sempre atentos. Vocês fazem com que o professor cada vez fique melhor e possa cada vez contribuir mais com a formação de vocês. Então, na aula de hoje, o que nós vamos pegar? Vamos pegar os exemplos idênticos aos que nós trabalhamos em sala de aula, do PFR e do CSTR, tá? Então, hoje, o que vai acontecer? Aquele colega que está com dificuldade no ENSO, vamos fazer aquela nossa dinâmica, tá? Então, assim, professor, estou com um problema no ENSO, não estou conseguindo, Então, faz o seguinte, vamos fazer essa parceria aí. Amigo, posso fazer com você? Fazer com alguém o ENSO? Então, vamos lá, pessoal. Coloquem aí, fechem, façam com que o chat seja utilizado e junto com o professor, vocês vão, obviamente, estar realizando o exercício, porém, também, né, se associem com o colega. Por quê? Porque vai ter que depois entregar o modelo. A única coisa que eu quero que vocês façam, na hora da entrega, lá no Word, que vocês vão escrever, depois vão converter para PDF, escreve, professor, eu fiz junto com fulano, estou sem ENSO. Professor, fiz junto com Beltrano, estou sem ENSO. Então, é fundamental que vocês expressem, por favor, com quem vocês fizeram o trabalho, tá? Para que a gente possa, né, obviamente, estar dando aí a devida atenção como tem que ser, ok? Fazendo aí mais uma chamadinha, tá? Conforme a gente combinou aí. Tá? Tudo bem. Então, agora sim, por favor, abram aí o ENSO de vocês e vamos só recordar aqui. Então, os dois exemplos que a gente vai utilizar, o professor colocou aqui, ó, bem tranquilo. Essa aula passada, o Lucas, o Marino, pediu, professor, vai um pouquinho mais devagar, mostra o passo a passo aí no PowerPoint, para que depois a gente consiga fazer com mais calma. Então, o professor já pensou nisso. Então, só para lembrá-los, vocês vão abrir o ENSO, dentro de Explorer, vocês vão pegar Sample, lá dentro de Reactors, vocês vão abrir Fogler e vão abrir capítulo 8. E ali vai estar os dois exercícios que nós já trabalhamos em sala de aula. Um é o anidrido acético e o outro é o propileno glicol, certo? Então, os dois sistemas que nós fizemos em PFR e CSTR. Então, o que vocês vão ter que fazer? Você tem que pegar agora e abrir, então, o ENSO de vocês e vamos começar trabalhando dentro do PFR, tá? Então, o professor aqui, ó, deu os prints, tudo bonitinho, tá? Mas o professor não vai ficar trabalhando aqui. Eu vou ir lá pro ENSO, ok? Então, só para lembrar, aqui vai aparecer, então, os valores, tá? Para o R, ok? E vamos ver estas curvas aqui, como é que a gente se aproxima delas. Então, mesma dinâmica. Pessoal, qualquer questionamento, qualquer dúvida, por favor, aí, prendam o grito, tá? O que o professor vai estar fazendo aqui
é praticamente o que vocês vão ter que repetir no TDA de vocês. Então, à medida que vocês já forem avançando agora, já vão dando print, já vão organizando o material de vocês, que vai ser esse o material que vocês vão ter que... Então, vai ir numa dinâmica para poder dar o tempo, mas que vocês vão ter que depois fazer, repetir todo o passo a passo, para que vocês possam, então, estar realizando a atividade no dia de hoje. Então, dentro aqui de Fogler, certo? Vamos abrir aqui o capítulo 8, certo? E vamos começar, deixa eu me lembrar, vamos começar na aula 13. Na aula 13, nós, então, trabalhamos dentro da produção do anidrido acético, né? Pegamos aí essa condição aqui, onde nós vamos converter a acetona em anidrido acético mais metano. Então, essa reação aqui, anidrido acético, nós temos ela aqui. Então, 2 cliques, beleza, abrimos ela aqui. Então, mais uma vez, aí, agradeço Andros, agradeço Sara, muito obrigado por terem, né, apresentado. Nós temos dois sistemas aqui, tá? Um, que é um reator com jaqueta, né? Ou seja, é um reator que permite a troca de calor, e outro reator que não permite. Não sei se vocês recordam, tá? Não preciso nem dizer, né, pessoal, que provavelmente as questões da nossa prova vão estar muito ligadas com essas interpretações que nós vamos fazer. Obviamente que o professor não vai dar uma prova para que vocês precisem utilizar o ENSO, tá? O ENSO, ele é uma ferramenta que torna vocês melhores engenheiros, porque vocês estão, digamos assim, conseguindo trabalhar com reações de uma forma virtual. Mas na hora da prova, vocês não vão precisar usar o ENSO, não devem utilizar o ENSO. Tá? Então, por que eu digo isso? Porque muito das dúvidas que surgiram nas provas foi porque alunos, de forma indevida, porque não era para fazer isso, a prova não pode consultar, a prova não pode consultar colega, a prova não pode consultar ali. Você, uma caneta, uma calculadora e muita atenção. Isso é prova. Mas daí o que aconteceu? O professor deu tempo, daí a galera foi para o ENSO, botou no ENSO, daí a galera viajou. Daí viajou, deu no que deu. Anulamos 2 questões. Não tem problema. O professor aprendeu, vocês aprenderam, né? E o importante é que a gente cresceu com isso, tá? Mas volto de novo a dizer, não é para nós utilizarmos o ENSO nas provas. A gente vai utilizar, sim, ele durante a nossa formação, para que a gente seja, né, profissionais melhores no futuro. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, não sei se vocês recordam, se vocês não recordam, o professor vai relembrá-los. Tinham alguns casos aqui que nós trabalhamos. Por quê? Porque essa aqui era uma reação, ó, vamos lembrar aqui, o professor vai avançar porque isso aqui tudo a gente já viu, né? Então, lembram que essa aqui era uma reação, ó, era uma reação que absorvia calor, era uma reação endotérmica, né? Então, como ela é uma reação que absorve calor, vai chegar um ponto, né, que, olha aqui, ó, sinal positivo. Você lembra que a gente trabalhou bastante, falamos bastante, daí o que acontecia? No início, a reação, ela começava com uma certa temperatura, e como o processo, ele ia, né, absorvendo calor, essa temperatura iria descendo. Então, o exemplo que o ENSO traz são 2, ó. Um, que é um reator sem troca térmica, que foi o exemplo que nós trabalhamos na aula 13, tá? Que é o primeiro caso aqui, ó, que é o caso de uma operação adiabática. E o outro caso que o ENSO traz, que é um reator com jaqueta, que nada mais é do que esse exemplo que o professor comentou em aula, que era
a presença de uma jaqueta, tá? Então, qual é a função dessa jaqueta? Permitir com que não ocorra, então, né, a redução da temperatura e, obviamente, a gente consiga ter o máximo de conversão, né, da acetona em anidrido acético e metano. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Não vamos correr ainda, vamos ver as programações. Então, tem toda a descrição de onde é que tirou, beleza. Vamos ver aqui. Não pode ser distribuído ou modificado. Tem a questão das licenças. Produção de anidrido acético, é um problema resolvido no Fogler. O número da questão é 8.7, a página 421 da versão brasileira de 2002. Né? Então, o anidrido acético é um produto obtido do craqueamento térmico da acetona em um Plug Flow Reactor. Então, acetona, anidrido acético mais metano. Então, essa amostra é calculada, né, pela conversão molar e a temperatura, né, como uma função, né, e a temperatura como uma função em um reator do tipo tubular. Neste caso, no caso, uma operação adiabática. Então, no caso 1, vai ser uma operação adiabática, e no caso 2, né, vai ser um reator revestido. Né? Então, nós vamos assumir que essa reação é uma reação de primeira ordem, né, com relação à acetona. Stage, em fase gasosa, né, padrão de estado, as especificações, né, de entrada, padrão de entrada, os parâmetros cinéticos e os parâmetros dos componentes. Beleza, ótimo, né? Então, isso aqui é só para nós ficarmos situados do que se trata, tá? Então, o modelo do craqueamento térmico da acetona. Então, ele vai mostrar aqui, então, os parâmetros, que são os N componentes, como um integer, ok. A questão dos números estequiométricos, o PaO vai ser a pressão, né, que vai ser o input, a entrada do A. Quem é o A? Lembrando sempre que aqui... Pessoal, está dando para enxergar aí, o Enzo ele não permite aumentar mais, tá? Então, o professor está no máximo aqui, eu não tenho como aumentar mais a letra aqui, ele está no 100%, é o limite dele aqui, ó. Tá? Então, ele não permite aumentar mais. Deixa eu ver se... Não, isso aqui é outra coisa. Tá? Então, é isso aí mesmo. Então, aqui, ele está te dizendo, então, que os parâmetros, o TR vai ser a temperatura de referência, o TO a temperatura de entrada, o TA vai ser a temperatura interna, o HR, né, para N componentes, vai ser a entalpia dos componentes, o R vai ser a constante universal dos gases, né, aqui é um valor padronizado, né, aqui é a unidade. Então, assim, isso é uma coisa interessante, tá, pessoal, que o professor pediu, daí me veio a lembrança da prova. Essa questão das unidades, muito embora a gente saiba que, às vezes, tu vai botar a unidade errada e o Enzo, ele vai ir, porque nem sempre, né, tu vai ter uma condição, o teu parâmetro, ele vai ser uma condição que faça com que o erro da unidade cause, né, um order ou cause uma situação de erro,
tá? Quando a gente vai trabalhar essa disciplina, o professor sempre pede que vocês tenham muita atenção. Isso também é válido para outras disciplinas, porque a maior parte das vezes a gente erra por não fazer as conversões de forma adequada, trabalhar com centímetro em vez de metros, misturar unidades e, obviamente, que os erros eles vão acontecer, né? Mas não é porque muitas vezes tu usou a fórmula errada ou tu usou o parâmetro errado, não, mas é porque tu não fez a conversão que deveria ser feita. Então, nas provas, o professor vai procurar trabalhar sim dessa forma. Por isso que eu disse, o Enzo por si só, muitas vezes ele vai aceitar, certo? Mas, no intuito de reforçar esse tipo de conceito no ensino, tá? O professor vai criar questões que vocês tenham que, sim, fazer essa avaliação passo a passo e perceber a questão das unidades, tá? O U, né, que vai ser, então, o coeficiente de transferência de calor, tá? O A, que vai ser a área por volume do tubo, né, para transferência de calor, interessante, né, que é onde vai ocorrer a transferência, né? O alfa, para os N componentes, que vai ser o CP, que é o calor específico, né? O beta para N componentes, que vai ser o beta term para o CP, para a expressão de CP, e o gama para os N componentes, que vai ser o gama term para a expressão do CP. Muito bem. Então, esses vão ser os parâmetros do modelo. Tá? Então, vejam. Primeiro, tem toda a descrição do modelo, certo? E daí a gente vai ter o caso 1, que daí aqui a gente vai ter o flow sheet, ou seja, nós vamos ter a corrida, vamos ter, sim, o modelo correndo num reator adiabático, e depois vamos ter o segundo caso, que é o flow sheet, onde o reator vai ser encamisado, tá? Então, vamos voltar no modelo. O modelo ele é comum a ambos, tá, pessoal? O modelo é comum a ambos. Então, o que nós vamos ter de variáveis? Quem é que vai variar, né? O CA, que vai ser a concentração molar de A, né? Lembrando que quem é o A é a acetona. O CA0, que vai ser a concentração de entrada de A, né, no PFR. O FA0, que vai ser o fluxo molar, então a gente vai com o fluxo molar e o volume, nós vamos ter a concentração, certo? O volume, o fluxo volumétrico. O R, que vai ser a taxa de reação, né? O K, que vai ser a constante específica da taxa de reação, que é o K, que a gente obtém por uma reação de primeira ordem pela inclinação da curva, né? Só um minutinho, que eu acho que tem gente entrando lá. Jonas, boa noite, seu Jonas, tudo bem? Vamos aproveitar, vamos fazer mais uma chamadinha aí. Entre dois. Muito bem. Vamos adiante. Tivemos umas perdas aí, umas baixas, mas vamos lá, vamos adiante.
seguindo aqui, né? Então, o T, que vai ser a temperatura do reator, que ele vai oscilar. Por que ele vai variar? Porque o processo é endotérmico, né? Então, à medida que a reação for acontecendo, vai mudar. A fração molar, desculpa, a taxa de, a conversão molar, perdão, a conversão molar, que é o X, o volume do fluido, né, vai alterar, o EPS, né, outra variável, que é o epsilon, o parâmetro epsilon, o CP, né, para cada um dos N componentes, que é o calor, capacidade calorífica molar, e o DHR, que vai ser a entalpia da reação, né? O DH vai ser o ΔH, né, da reação. Muito bem. Então, como é que a gente vai fazer para encontrar, então, o V, né? Então, vai ser o tempo em função, para nós encontrarmos, então, o volume, né, específico, que é uma das variáveis aqui, o nosso volume, é só tu ver em que tempo isso vai ser, multiplicado, então, pelo nosso fluxo volumétrico. Agora sim, o nosso balanço molar. Ok, deixa eu ver, o pessoalzinho aqui está me mandando um recado, está dizendo que a internet está ruim, professor, a internet está ruim, não consigo mais acessar o Meet, cai toda hora. Ok, vai tentando. É complicado, pessoal. Vai tentando e depois finaliza a aula via YouTube. Ainda bem que a gente grava as aulas, né? Então, vocês acabam tendo depois o acesso. Isso é importante, né, pessoal? É importante para aquele aluno que acaba perdendo. Então, então, o balanço molar vai ser uma diferencial, a diferencial da conversão molar, que vai ser negativo, por quê? Porque é a conversão molar da acetona que a gente está fazendo aqui. Então, é a nossa taxa de reação negativa, porque vai haver um decréscimo, né? Dividido, então, pelo fluxo molar de entrada. A taxa de reação, o R, então, vai ser menos K vezes CA, por quê? Porque é uma equação de primeira ordem, é uma reação de primeira ordem, né, conforme descrito aqui, ó, nas considerações, isso a gente assumiu que ela vai ser uma reação de primeira ordem. Bom, para nós aqui, o K, então, como é que a gente obtém? O K foi aquele dado experimental, onde na aula lá, lembra? O professor mostrou para vocês aqui, ó, como é que se obtém o valor de K. Cadê o K? E ó, a determinação do K, como é que a gente encontra o K em função das temperaturas, uma reação de primeira ordem, certo? Conforme descrito aqui mesmo na aula 13, tá? Da mesma forma como nós trabalhamos na aula 13. Então, o CA, qual vai ser a concentração do componente A? Mesma coisa, vai ser a concentração inicial vezes 1 menos a conversão sobre 1 mais o epsilon, vezes a taxa de conversão, vezes a temperatura inicial dividido pela temperatura do reator. Lembrando que o epsilon, então, vai ser o somatório o somatório
dos parâmetros estequiométricos, né, dos valores do balanço estequiométrico. A concentração molar de entrada vai ser, como é um produto gasoso, vai ser a pressão inicial de entrada dividido por R vezes temperatura inicial. O fluxo volumétrico, então, vai ser o CA vezes o VO, né? O balanço energético, então, a diferencial do balanço energético, né, vai ser obtido a partir desta equação aqui, né? A entalpia de reação, a variação dela, da mesma forma, então vai ser a soma vai ser a soma puta merda, me fugiu agora a palavra, mas vai ser do valor estequiométrico, né, do balanço estequiométrico, então vai ser o índice que fica estequiométrico vezes a entalpia do reagente, né, mais a soma, porque daí aqui, por que ele colocou alfa, beta e gama? Porque daí ele considerou, né, os valores específicos para cada um dos componentes. Por isso que ele fez essa especificação do alfa, beta, gama. Em vez de escrever o nome, né, para não, então teve que acabar usando esses termos. E levando em consideração, obviamente, a temperatura do reator e a temperatura real. E o CP, que vai ser, então, o alfa, mais o beta, o gama, temperatura ao quadrado. Bom, esse, então, é um modelo comum a todos. Bom, muito bem. Agora, né, para nós fazermos o quê? R, né, como o craqueamento termal. Então, nós vamos setar 3 componentes, acetona, produzindo, então, o anidrido acético, ou ceteno, mais o metano, os coeficientes estequiométricos, menos 1 e 1, né? A pressão, tu setou, tu definiu esse valor, esses valores são os mesmos valores definidos lá no exercício 13, tá, pessoal? Então, confiram, por favor, tá, para ver se bate certinho com o que nós trabalhamos, a questão das pressões aqui. Ó, pressão 106 kPa tá batendo. É isso aí, então é bem o item 6 lá da página 406. Depois tem que conferir direitinho, tá? Então, o R alfa, que vai ser 26,6, o R beta, e que nada mais é do que os valores específicos para cada um dos componentes. A, cetona, B, anidrido acético, C, metano. O HR da mesma forma para cada um dos elementos. A, temperatura do reator, temperatura inicial, temperatura, né, TA, o U, ou seja, o que quer dizer o U? Que não vai ter trocas térmicas, vai ser adiabático, né? Então não vai entrar, nem sair energia, adiabático. E o A, 150, né, 1 sobre N. A especificação do fluxo molar e a concentração inicial, a conversão molar inicial é 0 e foi dado, então, a temperatura inicial para que ocorra o start. Então, vai ser avaliado de 0 até 5 segundos, ok? Então, essa aqui, pessoal, é o que nós tínhamos como, ó, o professor apertou aqui, correu, isso era exatamente o que nós tínhamos trabalhado no exemplo de aula. Então, está aqui o reator, tá? Então, vamos só olhar aqui, ó, quais eram as duas curvas. O professor vai querer que vocês reproduzam lá depois no ENSO, que é o exercício de casa de você, do TDA, tá? O TDA, depois eu vou escrever,
vai ser vocês, ó, o TDA vai ser vocês gerarem as curvas para todas as variáveis. Então, é curvas para todas variáveis. Quando tiver mais de uma variável, tipo aqui, não, aqui tá tudo vai ser uma só, deixa eu ver aqui, só o CP que vai ser mais de uma, tá? Aqui é a variação, epsilon 1, só o CP que vai ser mais de uma. Então, vocês vejam aqui, esse CP aqui dá para obter o gráfico. Por exemplo, aqui, ó. Então, vocês façam assim, para esse, né? Vou pegar um exemplo. Então, tu reproduz para o elemento 1. Ele, ó, esse foi o CP do elemento 1. Por que decresceu? Porque a concentração dele baixou. Aí tu faz para o elemento 2. O mesmo gráfico, pode fazer. Ó. E para o 3. Então, aqui vai ser gerado 3 gráficos, tá? Então, vai ser 1, 2, vai ser 3 e mais todas essas variáveis. Tá? Então, não é isso que a gente queria, isso eu só estou mostrando para vocês. Bom, agora, o que nós trabalhamos lá na aula 13? Então, na aula 13, obtivemos essas curvas aqui, ó, que foi o volume em função da temperatura, né? E a taxa de reação em função do volume. Então, aqui, como a gente tem só em função do tempo, a gente vai olhar a temperatura, sim, mas a gente não vai conseguir obter a curva igualzinha a essa. Certo? Porque todas as variáveis aqui são em função do tempo. Então, ó, a gente pode ver aqui o que acontece com a conversão. A conversão, taxa de conversão, certo? Parte de 0 e vai convertendo até chegar no valor máximo de 0,25, né? Ou seja, em torno de 25% de conversão. Opa, espera aí. Deixa eu voltar aqui. De novo. Então, conversão. Conversão, sempre a conversão conversão anidrido acético. Então, é o quanto de anidrido acético está formando ao longo do tempo. E aqui não está em percentual, né? Multiplicando por 100, a gente vai ter em torno de 25% de conversão. E vamos fazer aqui a temperatura. Então, ó, é um processo que baixa a temperatura, né? Então, vamos deixar essa curva aqui e vamos ver o que acontece, tá? Quando a gente trabalha com um reator encamisado, tá? Só para a gente fazer uma curva comparativa. Então, quando o reator é encamisado, ó, vamos ver o que acontece com a temperatura. Olha só, ele baixa, mas depois volta a reagir. Olha aqui, ó. Parte de valores semelhantes, ó. Não está aparecendo aqui, mas 1025, aqui deve ser 12, aqui deve ser 30 e poucos. Deve ser isso aqui mesmo, ó. 25, 30, vamos ver se está na mesma escala, 15 e 20. Não tá, a escala está diferente, ó, 100, 25. Então o que acontece? Quando o reator aqui é sem camisa, tá? Ó, propriedade. Então, aqui é adiabaticos.
E aqui foi encamisado. Ou seja, tu tem a camisa faz com que tu mantenha essa temperatura. Vamos ver como é que é a taxa de conversão quando ele é encamisado. Olha só. Daí o que que acontece, tá? Questãozinha de prova aí, ó. O que que acontece? Como essa curva aqui está fora, tá? Essa aqui, ó. Quando tu tem, deixa eu botar aqui, propriedade, esse aqui é conversão, reator, ou seja, isso aqui é reator, ó, sem isolamento, tá? Só para vocês entenderem. Isso aqui, então, é um reator sem isolamento. Quando tu bota isolamento no reator, que é a jaqueta, tá? Então é reator encamisado. É bem o que nós trabalhamos aqui, ó, pessoal, nesse conceito que o professor mostrou para vocês aqui, ó, que é a questão de tu manter, né? No caso, aqui não adianta só tu manter isolado, tu também tu vai ter que botar um fluido entrando aqui e um fluido saindo, para que a temperatura aqui seja mantido mais alta. Tá? Para manutenção dessa temperatura mais alta, para quê? Que é exatamente isso que acontece. Chega a baixar a temperatura, mas daí tu injeta um vapor ou injeta um fluido mais quente, e isso faz com que a tua temperatura suba. E automaticamente, tu trabalhando com uma temperatura mais alta, o que, que vai acontecer? A tua conversão ela vai aumentando, certo? Então é exatamente isso que mostra. Tu consegue aí ter quase 70% de conversão, né, encamisando e mantendo fornecendo energia, já que é uma reação que absorve calor, enquanto tu tem em torno de 25% de conversão num reator onde tu não realiza nenhum tipo de troca térmica, tá? Então, é bem interessante o exemplo, né, trabalhado, e ele nos mostra aí bem o exemplo que foi, então, trabalhado na aula 13. Então, bem legal isso aí, pessoal, bem legal, bem legal. E daí? Então, a explicação, basicamente, é em cima, muito parecido com o que nós trabalhamos na aula 13. Ok, pessoal? Muito bem. Então, esse daqui, deixa eu já. Não é esses gráficos que vocês vão trabalhar, tá? Não vai ser esses. Vocês até vão obter esses gráficos, mas só que vai ser mais, tá? Aqui, o professor, para o TDA, vocês vão ter a curva para todas as variáveis, para o adiabático e para o encamisado, que é um jaqueta, certo? Muito bem. Então, aqui, deixa eu botar aqui. 5, MPI, aula 16. Aula 16, tá. Isso daqui é Fogler 8, PFR, anidrido acético. Certo. Puxa vida, perdão.
Perdão, pessoal, perdão, só salvar isso aqui, que já é uma parte de um trabalho que eu vou pedir dentro dessa linha. Mais 16. Aí. Bem, então aqui é a conversão e aqui o que é o principal fator, né, que é o que a gente falou, que é a temperatura. Muito bem. A gente não consegue as quais as do livro, porque o livro ele faz em função do volume. Na realidade, ele quer saber o quanto do reator. Na realidade, assim, a reação do jeito que acontece aqui, sem isolamento, a reação, logo no início do reator, já para a reação, por isso que dá 25% de conversão. Agora, quando tu faz o encamisamento, ó, quando tu tem a camisa, que aqui é o caso 1. Oi. Fala bem. Ali na atividade, tu quer botar, tipo, tudo de um e depois tudo de outro, ou botar comparando? Tipo... Olha, pode ser, tem que fazer todos. Vamos usar todas as variáveis, dá para comparar. Gostei da tua ideia. O João que está falando? É. Gostei da tua ideia, João. Pode ser comparando. A ideia é que vocês trabalhem... No mesmo gráfico ou em gráficos diferentes embaixo? Não, é que... Dá para fazer no mesmo. Dá uma testada, vê se fica bom, porque às vezes, como a variação é curta, não fica tão bonito assim ó, o desempenho, né? Mas vai lá, eu confio na tua capacidade aí. O que eu quero é que vocês trabalhem todas as variáveis. Beleza. Aí tu vê conforme fica visualmente melhor de tu compreender, porque também não adianta a gente perde um tempão fazendo isso aqui, o cara não entende nada do que fez, né? Então, que nem tu disse, né? Eu vou fazer de uma maneira comparando. Ótimo, se a comparação te permitir tu visualizar isso que a gente fez agora, é show, ó. Tu percebe que no caso 1, converte menos, por quê? Porque baixa a temperatura. Por que no caso 2 converte mais? Por quê? Porque tu tem um ganho na temperatura, ou seja, tu promove a reação, então tu consegue, obviamente, para complementar a resposta desse gráfico, nada mais nos mostra o seguinte, ó, que quando tu trabalha com uma temperatura mais alta, tu consegue aproveitar melhor o volume do reator, ou seja, através da conversão, né? Muito bem. Pessoal, tranquilo, então? Depois eu vou dizer o PFR, tá? Depois eu vou dizer o TDA, eu vou colocar lá. Mas, em princípio, o TDA é vocês fazerem as variáveis, são todos os X aqui, tá? Todos os X vocês vão ter que reproduzir, tanto para o reator, tanto para o reator adiabático, quanto para o reator encamisado, ok? Muito bem. Agora, então, vamos para o exercício que nós trabalhamos na aula 14, né? O que nós trabalhamos na aula 14? Nós trabalhamos, então, a produção do propileno glicol, também num CSTR adiabático, né? E, então, a mesma coisa foi feito, né, aqui no Enzo, propileno glicol, certo? Mesma dinâmica. Puxa, aí, ó, que eu falei para vocês, ó.
Então, o Enzo, ele me sacaneia, bem desse jeito, ó. De vez em quando ele fecha. Então, faz parte, viu, pessoal? Não é mundo perfeito, é difícil de existir. Então, a gente vai fazendo conforme dá. Desculpa o atraso, estava perfeito, não tem problema, Lucão. Vamos fazer mais uma chamadinha enquanto o Enzo vai abrindo aí. Ok, vamos fazer uma chamada ao longo da nossa aula. Depois disponibiliza lá para vocês, para que vocês, então, olha aí, opa, tivemos uma queda e recuperamos a turma novamente. Perfeito. Eu sei, pessoal, é muito comum a internet cair, a gente ter esses problemas, fazem parte. Então, vamos para o próximo. Então, vamos pegar o sample, reactors, Fogler, SHAP8, e vamos para o propileno glicol. Propileno glicol, solver, problem from Fogler, problem number 8.4, 8.5, página 404, 410 da edição brasileira. Então, o propileno glicol é produzido pela reação de hidrólise do óxido propilênico em CSTL. Então, propileno óxido, né, em CSTR. Então, o cálculo dessa amostra, a conversão molar, o cálculo da conversão molar, né, que é reagido na operação das nas condições de operação. No exemplo 8.4 é usado um CSTR adiabático e no 8.5 é usado um CSTR com cooling coil, ou seja, com resfriamento. Show de bola. Porque se eu não me engano, olha só, pessoal, que riqueza. Um beijo para o Andrews e para a Sara. Olha só, se eu não me engano, esse aqui, ele era aqui, ó, é negativo, né? Então, lembram, essa reação é uma reação exotérmica. Então, é uma reação que libera calor. Então, para que a gente consiga evoluir bem a conversão dessa reação, é diferente da outra reação. A outra reação não precisava tirar calor para que ela aumentasse a taxa de conversão. Já essa aqui é o contrário. Essa aqui a gente precisa tirar calor para que ocorra o máximo de conversão. E qual é o equipamento que a gente pode usar para tirar calor? Agora pergunta, vamos lá para o aula. Pergunta, qual é o equipamento que eu posso utilizar para tirar calor de um processo, pessoal? Vamos lá. Boa, Sara. Daí, fala aí para mim, qual é o equipamento que eu posso utilizar para tirar calor? Obviamente que esse equipamento vai estar acoplado com um trocador de calor, né? Mas não necessariamente, a próprio encamisamento, a própria jaqueta que eles falam ali, jaqueta, né? É a camisa do reator, é a parte externa. Então, para retirar calor, eu vou usar um fluido. Esse fluido, qual o equipamento que esse fluido vai estar ligado para retirar esse calor? Claro, a gente sabe que dependendo da temperatura que a gente vai trabalhar, pode ser diferentes equipamentos. Mas me dê o exemplo de um deles. Vamos lá, está valendo participação. Quem não participar não ganha nota. Chiller, Leandro, perfeito, pode ser um chiller. Quando a gente precisa de temperaturas, por exemplo, de 10 graus,
12 graus, ou seja, eu preciso retirar muito calor do processo, eu uso um chiller, porque o chiller ele tem a capacidade de gerar uma temperatura mais baixa, e isso me dá uma troca térmica maior. E daí o chiller e torre de resfriamento, Leandrão. Pô, só tu ganhou nota, Leandrão. Olha aqui, ó. Ó, Leandrão. Olha aqui, Leandrão, que eu vou fazer por ti, ó, Leandrão. Aqui, ó. Participação. Participação. Eu vou dar, olha aqui. Cadê? Ó, vou dar pro Andrews, porque ele me ajudou com esse problema aí. E vou dar, porque deu o Leandrão aqui. Cadê o Leandrão? Ô, Leandro, tu não tá não. Aqui, e vou dar. Trancou aqui. Não quer. Não, então vamos fazer assim. Trancou. Tá. Poxa vida, trancou o teclado, cara. Mas, vamos lá, copiar. Tem mais aqui. Cadê o Leandro? Aqui. Colar. Ixi, trancou. Olha aí, ó. Isso aí é zica da turma, ó. Mas eu vou lembrar, vou anotar no caderno para não esquecer aqui, ó. A Sara, o Andrews e o Leandro. Muito obrigado, hein? Ó, zica turma, ô turma, hein? Ô, cooler. Boa, Thalita. Vou botar a Thalita aqui também, Thalita. Ótimo. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Tá. Vamos de novo lá. Deu um. Tá. Então, show. Vai ter, então, 2. Então, provavelmente, vamos ver. Mesma dinâmica, ó. Tem o... aqui, ó. Ele já botou direto, ó. O flow sheet adiabático. Ele bota os parâmetros, bota as variáveis, as equações, o set... seta o processo, e na outra ele também faz o flow sheet com calling CSTR, mesma dinâmica, bota os parâmetros, bota as variáveis, as equações, e seta e o tempo, o tempo de processo. Tá? Pessoal, show de bola. Então, só que aqui, qual é a diferença desse modelo? Ele não descreveu um modelo comum a ambos. Então, é um único modelo que está descrevendo. Na realidade, ele já descreveu um modelo dentro do próprio flow sheet. Ele poderia ter colocado parâmetros e variáveis e equações num model, que nem na situação anterior, e o flow sheet partindo a partir dos sets, options e algumas conexões, se necessário. E aqui é a mesma dinâmica. Então, vamos correr primeiro aqui o adiabático, ó. E esse adiabático, que foi o que nós trabalhamos na aula passada, ele tinha esse gráfico aqui, que ele mostrava, né, a taxa de conversão em função do balanço de energia, energy balance, e também ele trazia a taxa de conversão versus o balanço de massa, mass balance, né? E daí lembra que isso daqui, a melhor condição era aquela onde se encontrava. E aqui é taxa de conversão em função do tempo. E a gente já viu isso aqui na semana passada, que tem, cara, tem, pessoal, olha aqui. Ó, pá, olha aqui. Olha aqui, pessoal.
igualzinho, olha aqui, ó, o ponto de encontro, ó, a temperatura. Deixa eu voltar um controle. Mais ou menos aqui, ó, o encontro aqui, ó, em torno de 600. Que estranho isso aqui, 613, né? Ficou confusa a escala, mas vamos ver qual era a temperatura que ele determinava, se não me engano, era em torno disso. Deixa eu olhar aqui. Perfeito, ó, onde tu tinha a melhor taxa de conversão era com a temperatura de 613 Rankine, né? Que é exatamente o que mostrou aqui, ó, perfeito. Então, assim, ó, para o TDA, vocês, mesma coisa, vocês vão fazer as curvas, vão trabalhar com as variáveis também, tá? Então, vocês vão também fazer todas as curvas para todas as variáveis, para o PFR mais o CSTR do CHAP 8, tá? Usando as reações, então, a mesa dinâmica, show, ótimo. Bom, deixa eu voltar aqui, zoom out, tá, é isso aqui. Agora, vamos ver com resfriamento, vamos correr, certo? Aqui é com resfriamento, vamos ver. Ó. Olha aqui, o que acontece? Ó? Tu melhora, a melhor conversão tu vai ter com uma temperatura um pouco mais baixa. Aqui, ó. Em torno de uns 562, mais ou menos. Então, isso o que provocou foi o resfriamento do processo, né? Então, tu percebe aqui, ó, que aqui a gente está chegando, ó, aqui tu consegue, né, chegar até uns 85% de conversão, já com resfriamento, a tua conversão vai a 100%, né? Aqui tu vai tendo uma condição melhor. Ok? Muito bem, pessoal, muito bem. Então, muito obrigado aí pela participação aí, pela disponibilidade aí, pelo futricamento que vocês fizeram aí. Então, assim, cada vez mais, olha só, tem muitos outros processos aqui, né, que dá para nós explorarmos. Então, é muito bacana que a gente tenha esses alunos fuçadores, tá? Porque é dessa forma que a gente aprende, tá, pessoal? A gente sabe que não é nessas 2 horinhas, 1h40, que a gente tem aí de explanação que vai ser suficiente para vocês serem os melhores. Mas é assim, é fuçando, é se questionando, né? É isso que a gente quer, tá? É isso que a gente quer, que vocês cada vez mais se aprimorem, né? E estejam aí, né, trabalhando aí cada vez mais forte, ok? Então, o que o prof vai fazer agora? Bom, então a gente vai eu vou encerrar agora a nossa gravação, tá? E a gente parte, então, para o nosso TDA, ok? Então, daqui a pouco já vai estar disponível lá a gravação na plataforma.